bem? Vejam, meus amigos, os países, as nações, elas sofrem as mesmas contingências que os homens. Esse é um momento difícil para o país, muito difícil. Então é preciso, particularmente os médios espíritas, em primeiro lugar, equilíbrio. É preciso que os irmãos todos tenham muito equilíbrio, até para ajudar, nesse momento, a mentalidade do equilíbrio, para que se faça paz, serenidade, e para que esses indivíduos, nesse momento, vejam, entendam que eles têm que tomar um rumo diferente, que não pode continuar assim. Então, o risco é estabilizar, nesse momento, constitucionalmente o país, o que não é bom para ninguém. Em nenhuma situação é bom isso. É preciso que o país viva sob uma carta, isso desde a Carta Magna da Inglaterra, os países todos, e particularmente nessa modernidade e nessa pós-modernidade, tem que ter essa carta para se fazer a segurança do indivíduo. No entanto, veja, os males sempre significam bem. Vocês devem perceber o quanto realmente é preciso ter no palácio do governo, dos governos, tanto municipal, quanto estadual, federal, homens absolutamente cultos. O país tem um número enorme de universidades. O país tem homens, tem pessoas letradas, dignificadores, mas é preciso que, pelo menos a título de uma dignidade humana, de linguagem, se fale uma linguagem respeitosa, edificante, e que faça, evidentemente, o exemplo social, e não linguagens esdrúxulas, negativas, extremamente perniciosas e perversas, particularmente para a juventude. É preciso que fique como exemplo, para nunca mais se repetir uma coisa dessa. O país está praticamente em bancarrota, as coisas estão graves, efetivamente graves. Saúde abandonada, educação em crise, as estradas em crise. Não há um setor nesse momento que tenha a força e o equilíbrio para a manutenção de uma ordem pública no país. E sem ordem pública não há governo. É preciso ordem pública. É preciso manter a ordem com equilíbrio. É preciso manter o equilíbrio com a ordem, para fazer a ordem. É preciso não tirar de maneira nenhuma, vejam, o sentido da proteção humana. É preciso que se resguarde a lei e que tudo seja feito dentro da lei. Tudo deve ser feito dentro daquilo que se instituiu, porque se não for feito assim, há vítimas. E as vítimas são terríveis. A vítima, seja lá quem for, não é bom para a história, porque é sempre um exemplo negativo. É preciso, mais do que nunca, a cautela, vejo, sendo nesse momento iluminada pela prece, a cautela sendo iluminada pelo bom senso, a cautela sendo mantida pelo equilíbrio, a cautela para que as conversas vocês não derivem para fazer a mesma linguagem que alguns deles fazem. Não é possível fazer linguagem. Veja, o povo que administra um país, os nossos irmãos que administram um país, eles não podem usar a linguagem da suburra. Eles não podem usar. A linguagem de um presidente da República, de um governador do Estado, de um prefeito, de um vereador, de um deputado federal, de um senador da República, de todo o processo judiciário, há de ser sempre o mais alto possível. Tem que ser de foro alto. Não pode ser de maneira nenhuma linguagem corriqueira. Aliás, nós, espíritos, esperamos que os irmãos todos, definitivamente, só utilizem nos diálogos e na posição crítica para com terceiras pessoas palavras que tenham significação de construção e não palavrões, linguagens indecorosas, propostas que nesse momento depõem contra uma ordem pública e moral. Os médiuns espíritas têm que ser absolutamente equilibrados e têm que, nesse momento, entender que na situação boa, na situação má, sempre fique exemplo, sempre. Então isso vai ser um exemplo para a nação, como foi todos os outros. Essa é a situação no momento. Então é preciso cautela, muita cautela. Eu espero que vocês não aumentem a dor, com pensamento odioso, com pensamento de revolta, com destruição de quem quer que seja. Não. Vocês peçam que as coisas sejam feitas dentro do princípio legal. Tudo dentro do princípio legal. Então, o que é que compete aos espíritas? São soldados da paz, e não da guerra. Compete orar, fazer vigilância. Compete aos espíritas, nesse momento, com paciência, dizer vai mudar. Compete aos espíritas não aceitar as coisas erradas.
Não você pode aceitar as coisas erradas. Mas compete aos espíritas equilíbrio. E o que eu peço nesse momento, tão crítico que está vivendo a nação inteira, que vocês transfiram para todos os outros contemporâneos de vocês e homens que se dizem brasileiros como vocês, a palavra e o sentido da palavra chamado equilíbrio. Vocês, na prece, transfiram isso para que essa energia positiva de vocês vá até Brasília e que se resolva da melhor forma possível, no sentido de dignificação do país, que consequentemente de todas as pessoas, até de quem nesse momento tem o poder decisório da nação. Vamos pedir que o judiciário, nesse momento, tenha evidentemente a cautela devida para que as coisas se efetivem da melhor forma possível. E que todos proclamem uma voz só, que o país é um país de equilíbrio, de paz e de harmonia. Que Deus ilumine vocês todos.